Fala, turma. Tudo bem com vocês? Vamos entrando. Vocês estão me ouvindo bem? Me confirma aí se o áudio está ok, gente. O áudio está ok? Está ok. Me confirmem aí, gente, por favor, se o áudio está ok. Muito bom. Tá ok? Legal. Muito bom. Vou esperar aqui o Bolsonaro entrar. Começamos a nossa conversa. Ok? Ó, vamos lá. Enquanto ele não entra, gente, deixa eu só explicar aqui o contexto. Eu vim de Ribeirão hoje. O voo atrasou. Acabei não conseguindo chegar no meu escritório a tempo. Atrasei um pouco aqui na live, peço desculpa por isso. Mas estou num café, ok? Estou num café, por isso a qualidade é um pouco mais baixa. Mas o que importa é a nossa conversa, tá bom? A conversa que teremos aqui. Vamos lá. Cadê o nosso amigo Jair? Caicão, pede pra turma avisá-lo ali, pra gente ver se teve algum problema. Vamos conversar. Enquanto isso, gente, assim, eu preparei perguntas assim que eu juntei dentre todas as que vocês anotaram, tá? E que vocês me mandaram. Espero que a gente possa tirar várias dúvidas e não vai ser uma conversa de apoio. Isso daqui vai ser uma conversa importante. Eu vou fazer várias perguntas difíceis, inclusive. Algumas eu não vi ninguém fazendo, outras eu já vi, mas não fiquei satisfeito com a resposta. Eu vou fazer aqui como é de se esperar, tá bom? Obrigado. Valeu. Muito bom. Vamos lá. Cadê? Cadê o homem? 2 minutos aqui, ó. Fui avisado que em 2 minutos ele entra, tá? Pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês viram, acabou de sair uma pesquisa, né? E muito importante, né? Saiu uma pesquisa agora da Modal Mais, uma Futura, parece, onde Lula e Bolsonaro estão empatados, basicamente, né? O Bolsonaro tem um pouquinho de vantagem, né? Tem um pouquinho, levemente um pouquinho. Então, assim, tá muito acirrado isso. Eu nunca vi na história, né, do Brasil isso daí acontecer. Então, acho que é um momento importante, né? Hoje vai ter um debate de noite, vamos assistir. Eu não me posicionei, né, nenhuma vez, não falei sobre isso durante a eleição, parece que está sendo muito pressionado. Vamos falar um pouquinho hoje, tá? Enquanto isso, gente, ó, compartilha a live, tá? Clica no aviãozinho, manda para todo mundo. Vai enviando pra galera, manda nos grupos, manda pra todo mundo, avisa todo mundo que a gente começou aqui. Já começamos, tá? Que tema que eu não posso deixar de abordar aqui nessa live, turma? Me contem. A gente vai falar sobre orçamento secreto, a gente vai falar sobre imposto, a gente vai falar sobre sobre alguns temas polêmicos que vocês mandaram. A gente vai falar sobre déficit de previdência, a gente vai falar sobre princípios. Vai ser uma loucura aqui, né? Vamos lá. Estou ansioso. E me fala uma coisa aqui, vocês que estão na live, em quem que vocês vão votar? 22 ou 13? Deixa aí nos comentários. Em quem que vocês vão votar? Vamos matar a curiosidade aqui. Ai, que loucura, né? Vim aqui para um café para a gente conversar. Em quem que vocês vão votar? Estão ansiosos aí? Eu estou ansioso aqui para hoje. Nunca fiz, né, uma live dessa. Até porque eu fui daquele tipo de pessoa, né, que talvez como alguns de vocês, é aquela pessoa que falava, eu não falo sobre política, né, eu não discuto política, para mim... político é tudo corrupto, né? É um tema que não faz sentido e tudo mais, mas eu acho que chega um momento na vida onde a maturidade de certa forma te obriga a refletir num grau um pouco mais profundo, né, sobre o futuro, especialmente quando você começa a pensar em família, né?
E aí você começa a pensar nas próximas gerações, né? Quando você deixa de pensar só em você, começa a pensar de fato nos outros profundamente. Então, esse é um tema importante, ainda mais nessa polarização que a gente vive, né? Ó, o time falou aqui que ele está entrando. Assim que ele entrar, a gente já começa, tá? Pessoal, seguinte, ó, o que eu peço para vocês? Ó, tira um print da live, tira um print, bota nos stories, marca aqui a live para a turma entrar, né? Quando a gente fala de alguma forma de política, né, as redes sociais elas mudam o algoritmo completamente. Então eu peço para vocês divulgarem para todo mundo, tá bom? Clica no aviãozinho, manda para todo mundo e vamos lá. Vamos nessa. Vamos lá. Cadê aqui? Rapaz. Cadê o moço? Agora tá uma loucura, né, essas discussões, né? Você tô vendo cada briga, cara. Briga na rua, briga em grupo de família, briga em empresa, briga em todo lugar, né? Eu acho que onde falta educação, né? Onde falta educação para diálogo, você não tem espaço para aprendizado, para evolução, né? Então acho que falta muito isso nos dias de hoje, né? Mas vamos nessa. Cadê aqui? Cadê o moço? Cadê o moço? Cadê o moço? Ai, ai. Ó, tá uma loucura esse negócio, hein? Pô, deve tá cansado, né? Vai ter debate hoje. Imagina, vocês imaginam o que se passa na cabeça hoje e no coração de alguém que de alguma forma está candidato nessas eleições, talvez a eleição mais maluca da história. Imagina o que se passa na cabeça de alguém, né? Muito louco. Noites sem dormir, noites, né, sem sono não, com muito sono e sem dormir, emocional abalado. Imagina, você vai ficando cada vez mais anestesiado, né? Eu, como um cara pequeno, né, mas que fala com 20 milhões de pessoas hoje por mês, já consigo sentir um pouco do impacto disso. Imagina hoje, né, os presidenciáveis, né? Muito bom. Vamos lá. Estamos chegando a 50 mil pessoas, hein? Qual é a aposta de vocês para hoje aí? Quantas pessoas vocês acham que a gente vai chegar hoje aqui, hein? Ó, o Samuel tá falando que não tá conseguindo compartilhar, o Instagram não está deixando. Uau! Ó, tem muita gente que entrou agora. E quem que vocês vão votar aí, gente? Não dá pra compartilhar? Que loucura, hein? Que loucura. Vamos lá. Jair. Cadê você, moço? Estamos curiosos. Kaique, tem novidade aí, Kaique? Kaique falou que ele estava entrando já. Me conta aí, Caicão. Ó, você já pensou em concorrer a algum cargo público? Eu nunca pensei nisso não, Cabral. Continuo não pensando, né? Sou um cara mais da iniciativa privada, tá? E acho que vale um disclaimer aqui, né? Eu gostaria que vocês se portassem, poxa, com muita paz e educação hoje, tá? Eu não costumo ser aquelas pessoas que falam sobre político o tempo todo, né? É só porradaria, etc, né? Então a minha ideia é a gente conversar, ter um diálogo interessante, fazer perguntas difíceis, né? Enfim, tentar entender um pouco de qual será o rumo, né, do país daqui para frente. Espero que nos ajude essa conversa, tá? Vamos lá. E aí, Kaique, vamos ou não vamos?
Se eu falar para vocês que a minha bateria está acabando, vocês acreditam? Loucura, hein? É uma loucura, né? Ai, 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 vai vendo. Olha só, eu tava em Ribeirão e aí eu ia pegar um voo, o voo se atrasou. E aí eu ia voltar pro lugar onde eu tava para fazer essa live. Aí, nesse momento, chamaram a gente pro voo, a gente entrou no avião. Aí o avião demorou para sair. E aí quando chegou aqui, demorou pra gente desembarcar. E aí a gente tava fazendo um cálculo para ver quanto tempo demoraria para chegar, né, em casa ou de fato no escritório, né, que fica lá em Alphaville. E eu vi que não ia dar para chegar. Aí eu entrei num café aqui. E é isso. Estamos no café agora sem bateria, sem luz aqui na frente. Eu espero que vocês estejam me ouvindo perfeitamente. E enquanto ele não entra, tá? Eu queria fazer uma reflexão para vocês sobre o que de fato importa, né? Eu estava em Israel há mais ou menos 3, 4 dias, tá? E enquanto eu estava em Israel, eu estava olhando para uma maçã, né? Eu tinha uma maçã comigo. Eu sempre falo muito da maçã, né? Calma que o Bolsonaro já está entrando, gente. E enquanto isso, vou contar uma história para vocês importante. Eu estava com uma maçã, né? Eu sempre falo que a maçã tem um grande segredo. Qual que é o segredo da maçã? O segredo é que se a gente abrir uma maçã, a gente cortar a maçã no meio, né? Eu vou descobrir quantas sementes existem dentro de uma maçã. Mas eu nunca vou saber quantas maçãs existem dentro de uma semente, né? Então isso daqui fala sobre o potencial de multiplicação da semente, do Criador, né? E como eu estava em Israel, comecei a olhar para a maçã, eu estava sozinho no quarto, comecei a comer essa maçã, né? Eu comecei a comer ela pelas beiradas, e eu comecei a refletir sobre o seguinte: eu sabia que dentro da maçã tinha uma semente, mas eu não conseguia enxergá-la, mas eu sabia que ela estava lá. Isso é fé, né? Você sabe que está lá, mas você não está vendo. E aí eu comecei a perceber que, aí eu joguei fora a maçã depois, e eu joguei fora sem chegar na semente. E aí eu percebi o seguinte, eu falei, caramba, eu joguei ela fora sem nem ter chegado, tá? Sem nem ter chegado, aqui ó, olha quem chegou, sem nem ter chegado no centro, na criação, nos princípios. Então eu queria hoje falar de princípios, aqui com o presidente, fazer perguntas. Vamos nessa? Convidei aqui. Agora vai, hein? Só falta você aceitar aí, Jair. Peraí. Eita. Aqui foi. Olá, tudo bem? Presidente, tá no ar. Então, vamos ver? Olá. Tiago. Fala, Tiago. E aí, Jair, tudo bem com você? Tô vivo, isso que vale, pô. Não é, cara? Rapaz, como que tá a cabeça aí? Tá ansioso? Tá preparado emocionalmente para hoje? O mais importante é o teu controle emocional, que você diz aí, né? E o resto aqui, sempre tivemos a verdade do nosso lado, números, e por outro lado, né, não tem nada disso. Então, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Muito bom. Jair, é o seguinte, isso aqui é um momento muito importante, né? Assim, não é algo que envolve ego, é um momento importante, porque eu nunca falei sobre política, né? Eu sempre fui aquela pessoa, acho que como talvez muito brasileiro, muita gente, que sempre falava o seguinte, eu não vou falar de política, eu não quero me envolver com isso, é um ambiente muito sujo, etc. Tá? Mas, eu acho que a maturidade me trouxe um pouco da necessidade de falar sobre isso, tá? E eu preparei algumas perguntas aqui que eu quero fazer para você. Eu acho que vai ser importante também, né, em vista que a gente tem final de semana, um momento decisivo, e eu, né, também, como cidadão, quero aproveitar, né, esse acesso e fazer algumas perguntas importantes. Eu sei que você está com o tempo corrido, vamos lá? Se você quiser, você pode fugir das perguntas escritas. Fica à vontade para perguntar o que você achar que no momento tem que ser perguntado. Não tem problema não, tá? Olha lá, isso é muito bom de saber, hein? Então vamos lá. Então eu queria começar só a fazer uma pergunta importante que eu gravei, acho que foi no começo desse ano, eu gravei com o Paulo Guedes, tá? Eu cheguei no Paulo Guedes e falei, Paulo, cara, eu não consigo entender um cara da iniciativa privada como você, um cara tão bem-sucedido na iniciativa privada, em tese não tem nada para provar mais para ninguém, já ganhou muito dinheiro, né, fez tudo isso e tal, bem reconhecido.
e você hoje está na política, né? E por que você decidiu fazer isso? Ele me respondeu. E eu quero te perguntar o seguinte, o Jair, eu sou um cara pequenininho, tá? Mas que de alguma forma conquistei algum grau de fama e sucesso na minha área, e já começo a perceber como é difícil você lidar, né, com essa grande mídia, né, com tanta gente e tudo mais. Eu quero te perguntar o seguinte, você também, em tese, já não precisa provar muito mais para ninguém, assim. Por que você, de fato, se expõe a, cara, ficar sendo xingado, facada, sei lá, essa exposição pública, essa loucura? Por que você tem a manha de continuar fazendo isso? Assim? Primeiro uma pergunta pessoal, depois eu vou para outras coisas mais ligadas a governo. Assim. Olha, quando eu fui eleito pela 7ª vez para deputado federal, algo aconteceu em mim que eu não consegui explicar até hoje. Eu comecei a ficar impaciente, preocupado e falando comigo mesmo, né? Tem que mudar o destino do Brasil. Mas quem eu era? Eu era um simples, um reles deputado federal do Baixo Clero. Em 2014, então após a reeleição, né? A Dilma foi reeleita também, eu estava na Academia das Agulhas Negras, em novembro de 2014, fui um agrupamento de aspirantes que seriam formados aquele dia e falei para eles, está no Google aí, né? Se botar Bolsonaro, Obama, novembro, você vai ver. Eu falei para eles, olha, serei candidato a presidente, muitos podem morrer pelo caminho, mas nós temos que buscar uma maneira de salvar o nosso Brasil, que da forma como está indo, a tendência nossa é todo mundo ser comunista aqui, não queremos isso. Bem, aconteceu, vim candidato, levei a facada, ganhamos as eleições, montamos um ministério técnico e montei depois da eleição. Eu tinha pouca gente antes das eleições comigo. Um deles era o Paulo Guedes. Até o primeiro encontro com ele, quase um ano antes das eleições, né? Ele é um cara conhecido, renomado, e eu apenas um deputado, tido como encrenqueiro, né? Criador de casa, etc. E eu falei, Paulo, o que você vive em mim para estar do meu lado, uma pessoa tão importante como você? Ele falou, olha, é alguém que pode mudar o destino do Brasil, é você. E ele estava lá com o Luciano Huck naquela época. O Huck tinha a pretensão de disputar a presidente da República. E o casamento que deu certo. Botei o apelido dele de Posto Ipiranga, né? E as coisas mais importantes, ele não anuncia lá. Ele vem para lá, bate um papo, conversa, vê a questão econômica, também a questão política. E o Paulo Guedes só quase, acredito que todas as decisões que ele tomou foi excelente. Ajudá-lo ao Brasil superar, por exemplo, os problemas que tivemos durante a Covid, que o mundo todo sofreu. Eu agora cortei o cabelo aqui no doutor, né? E o barbeiro tinha um filho que está nos Estados Unidos. Então eu liguei para o garoto, disse com ele. Eu perguntei como é que está o combustível. Ele falou, aqui está o dobro daí. Alimento, pô, carne aqui está na casa de R$ 150 o quilo da picanha. Desemprego, ele falou, os nossos Correios aqui acabaram de anunciar a demissão de 10 mil trabalhadores. Não se compara o Reino Unido com o Brasil. Aí está um paraíso. Palavra dele. Então você pode checar isso, comprovar, ligando para algum brasileiro, né, que esteja lá no Reino Unido para trocar essas informações. Bem, como é que eu continuo na política? Pô, o pessoal ofende, não é a mim não, a mim tudo bem. Tá? A gente mata no peito, ofende filha de 10 anos, de 12 anos de idade, ofende esposa, persegue filhos, persegue quem está do nosso lado. Mas se a gente abrir mão e deixar de lado isso, volta para a esquerda. Ou é o Lula, ou é um outro qualquer aí de esquerda que vai assumir o Brasil. E seria péssimo para a nossa economia, ruim para todo mundo. E nós não queremos comunismo no Brasil, queremos o livre mercado, queremos a liberdade. Só por isso que eu sou candidato. Por mim, eu poderia estar numa praia, uma dessa, né? Mas qual diria o nosso Brasil? Qual o futuro da minha filha? Isso que eu sempre penso. Bom, muito bom. Agora, já, assim, eu tenho várias perguntas importantes aqui, mas, cara, eu não poderia deixar de fazer algumas perguntas também um pouco mais difíceis aqui, né, com você me dessa liberdade. Porque a gente fala muito sobre, assim, uma das grandes preocupações, quando eu contrato alguém, eu nem penso se a pessoa ela é honesta ou não, porque isso aqui é uma obrigação, né? E hoje a gente vive num mundo onde, na política, parece que ser honesto é um grande diferencial, visto várias coisas já aconteceram no Brasil, na nossa história. Né? Então a gente teve, cara, um monte de coisa, aí, desde mensalão até outras coisas, né? E eu preciso te perguntar sobre o orçamento secreto, né? E sobre, poxa, essa história do orçamento secreto, porque não me parece que, nem ficou claro para mim, 100% claro, e também acho que não ficou claro para
para muita gente, assim. Você pode explicar para ele de uma forma onde qualquer criança pudesse entender isso daí? Por que isso existe dessa forma? Então, vamos lá. Ninguém perguntou da forma que você perguntou até hoje. O que sempre aconteceu? Né? Os partidos políticos tinham espaço no governo. Indicavam gente para estatais, para bancos oficiais, como a Caixa Econômica e Banco do Brasil, para ministérios. Alguns até faziam bom uso disso. A maior parte não. Tá? E ali saía o dinheiro da corrupção. Nós fechamos essa torneira. Todo mundo aqui, todos os ministros são técnicos. Né? Olha o Tarcísio, Pereira Cristina, Damares, Paulo Guedes, entre outros. E daí então, o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, ele quis espaço no governo, queria a recriação do Ministério da Cidade, por exemplo, acomodar o seu pessoal lá. Ele era o presidente da Câmara, você tem que estar de bem com o presidente da Câmara para poder aprovar as coisas. Bem, não aceitei. Daí o que eles fizeram? Nós mandamos o projeto de orçamentária para eles, normal, todo ano se manda. Eles pegaram esse projeto e fizeram uma emenda, criaram uma rúbrica extra, na época de 15 bilhões de reais, agora para 19 bilhões, onde quem destinaria esses bilhões seria o relator do orçamento. Bem, essa proposta veio para mim, eu não gostei dela e vetei, né? Ou seja, eu falei, não quero isso. E daí o projeto volta para o Congresso, vetado, dizendo que eu não quero isso. Daí o Congresso derrubou o veto. O Congresso falou, eu quero. E com uma votação qualificada. Então passou a ser lei isso aí, eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que cumprir o orçamento. E o que é secreto nisso? O relator é que manda para os ministérios respectivos, né, quer fazer uma obra, até o Estado. Então, o relator fala, ó, mandar para o Estado 300 milhões de reais. Para tal município, 10 milhões de reais. Mas não tem o nome do parlamentar que é o responsável por esse envio para lá. O nome é do relator apenas. Então, o que é a esquerda, o PT, me acusa? O PT, primeiro, foi favorável a esse orçamento secreto. E quando eu falei não, o PT lá dentro, todos os deputados e senadores votaram para derrubar o veto. Votaram para dizer o seguinte, nós queremos esse orçamento secreto para nós. Então, o que o Lula, a outros candidatos também vieram aqui, me acusando, está comprando votos com orçamento secreto. Eu falei, olha, se eu estivesse comprando votos com orçamento secreto, não daria, por exemplo, dinheiro para deputado do PT, que não votam nos meus propósitos. E está aqui uma relação preliminar que eu consegui levantar, de 13 deputados do PT que apresentaram, né, junto ao relator, propostas para dinheiro para o seu Estado e município. Então, esse é o dito orçamento secreto. Se eu tivesse 19 bilhões nas mãos agora, eu seria o presidente mais feliz do mundo e saberia onde melhor aplicar esse recurso. Não quero generalizar. Todos os deputados e senadores, quando pediram para o relator recurso, seja para o mal. Mas nós não temos controle disso. E nem o povo. A população que mais quer é o nome do deputado que está usando do orçamento secreto. Até para saber se o uso é bom ou não. Entendi. Deixa eu fazer uma outra pergunta também. Assim, eu vejo muita gente discutindo no Brasil hoje sobre desigualdade. Toda hora. Desigualdade, a gente precisa de menos desigualdade. Cara, assim, eu estava puxando alguns dados, né? Eu sou um cara que trabalha com finanças, né? Bastante. Então, eu gosto de entender os dados. E quando eu me aprofundo nos dados, eu descubro, por exemplo, que a Venezuela é mais desigual que o Brasil, não é? Então, qual que é o ponto aqui? O ponto é que as pessoas falam sobre a desigualdade como se o problema fosse a desigualdade ao invés da pobreza, né? Porque se você pega um país e de alguma forma você desincentiva, por exemplo, grandes empreendedores, eles vão acabar levando o dinheiro deles para outro lugar, né? A desigualdade vai diminuir, mas o país vai ficar mais pobre. E a Venezuela é mais desigual do que o Brasil, né? Aliás, mentira, a Venezuela é menos desigual que o Brasil, tá? Então, o que eu quero te perguntar aqui é o seguinte, duas coisas. Primeiro, cara, fala-se muito sobre o risco de Brasil virar Venezuela. Existe, de fato, uma realidade sobre isso? E segundo, como que, não só olhando para a desigualdade, mas olhando para a pobreza que existe no Brasil, o que você, né, em ganhando essa eleição, o que você vai fazer para reduzir a pobreza, de fato,
né, para permitir que pessoas ascendam na sociedade? Qual que é a ideia? Qual que é a proposta para que isso aconteça de uma forma factual, Jair? Olha, numa época de eleição como essa, o que o político profissional gosta de fazer é falar em desigualdade, para Não, ganhar mas esse não simpatia, é isso, né, cara? atenção e voto dos mais pobres. É que o PT sempre fez. Você pega, por exemplo, os estados administrados pelo PT no Brasil. São os mais pobres do Brasil. Então, eles têm o seu naco de força política junto aos mais pobres. E o PT é especialista em reproduzir, né, em fazer pessoas mais pobres. Agora, você pode ver, a Venezuela é um país onde todos são iguais, na pobreza. É. Tá? É o país mais rico do mundo em petróleo. E o pessoal está numa situação de pobreza abaixo da linha lá do nosso irmão do Haiti. Então, aqui no Brasil, por exemplo, se fala muito em pobreza. O Lula, no último debate comigo, falou que a economia estava uma maravilha no Brasil. Eu falei, se estava uma maravilha, por que você pagava um Bolsa Família tão pequeno para os mais pobres? Bem, nós, era em média R$ 190, nós passamos para R$ 600. Hoje são 20 milhões de famílias que ganham esses R$ 600. Pode perguntar, e daí? Eu respondo, e daí que nós temos como pagar, porque nós tratamos com respeito o dinheiro público. Se você for ver estatais, por exemplo, que no passado eram socorridas pela União, porque davam prejuízo, hoje elas dão lucro. Você pode ver, Correios, por exemplo, Petrobras e Caixa Econômica. O PT quebrou os fundos de pensões dessas instituições. Hoje em dia, o governo entra com recursos e o próprio aposentado está descontando até 2030 uma parte considerável do seu salário para poder sanear, salvar o fundo de pensão. Senão, eles não têm aposentadoria. E o rombo desses 3 fundos de pensão, roubaria do PT, chegou na casa dos 40 bilhões de reais. Os caras não são fáceis. A especialidade deles é meter a mão, realmente assaltar tudo que tem pela frente. Você pode ver a delação do Palocci, ele é bem claro, todo dia, isso aí. E nós tratamos diferente, então, essas questões estatais, bancos oficiais, ministérios, de modo que sobra recurso para a gente acha espaço no orçamento para pagar melhor para essas pessoas. O que sobra ao PT? Não é acusar. Ele quer privatizar o Banco do Brasil. Mentira. Ele quer privatizar a Caixa Econômica Federal. Mentira. Ele quer diminuir o valor do salário mínimo. Mentira. Só sobra mentira para o PT. Nos acusar daquilo que eles fazem até por tabela. Como eles assaltam de um lado, naturalmente alguém vai perder do outro. E quem perde? É o mais humilde, é o mais pobre, é o trabalhador, é o aposentado. Olha só, deve ser uma realidade complexa viver na sua pele hoje e ainda mais olhando para os desafios que você tem pela frente, né? E tem uma equação difícil de fechar na minha cabeça, assim, até matematicamente pensando, tá? É o seguinte, a gente fala de previdência, por exemplo. Um dos maiores problemas que a gente teve, ou tem, ou vai ter, enfim, sei lá, financeiramente falando, é o déficit de previdência, né? Então, por exemplo, em 2019 a gente teve menos 288 bi de déficit, 2020 teve 360 bi e tal. A gente teve nos últimos 7 anos 1,7 trilhões de reais de déficit da Previdência, tá? E aí, né, quando a gente olha para um outro dado aqui, pela primeira vez, tá, em mais de uma década, a gente teve, né, uma queda de dias trabalhados para a gente pagar imposto. Ou seja, a gente trabalha menos hoje em relação ao que a gente trabalhava antes para pagar impostos, tá? E quando a gente olha para o seu ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, e eu particularmente sou muito fã do Paulo Guedes, tá? Ele diz, né, que quanto menos Estado, né, melhor, de certa forma. Quanto menos interferência de Estado, melhor. Né? Só que a gente também está vendo o governo com muito assistencialismo. Então a gente vê, né, uma série de coisas acontecendo, né, como, né, o Auxílio Brasil e várias outras coisas. O que a gente pode esperar, tá, em relação ao futuro sobre impostos, sobre reforma da Previdência, reforma administrativa? Porque, por um lado, a gente tem mais assistencialismo. Por outro lado, a gente fala que quanto menos Estado, melhor. Né? Mas, por outro lado, cara, a gente tem um liberal, né, como ministro da Economia. Como que essa equação vai fechar, o Bolsonaro? Essa daqui, eu tô curioso de verdade, tá?
Olha, foi feita a reforma da Previdência, coisa que há mais de 10 anos procuravam fazê-la. Tá? É porque o Brasil ia quebrar sem a reforma da Previdência. Foi feito. Você fala, por exemplo, em assistencialismo. Tem uma massa de pessoas no Brasil que são pobres. Você não pode fechar os olhos para essas pessoas. E nós buscamos espaço no orçamento para o Auxílio Brasil. Era, em média, R$190 o Bolsa Família, uma vergonha. Tinha família que ganhavam do governo R$40. E detalhe, lá atrás, quem ganhava Bolsa Família, se arranjasse emprego, perdia o Bolsa Família. O que nós fizemos? No nosso governo, quem recebe o Auxílio Brasil e arranja emprego, não perde emprego. É uma maneira de deixar livre ou estimular essas pessoas a buscar um mercado de trabalho. Digo a vocês, por exemplo, por ocasião da pandemia, onde tem uma política da maioria dos governadores para fechar tudo, né? Fica em casa, que a economia te vê depois. O Brasil ia quebrar na sua economia. Se nós não criássemos lá atrás o auxílio emergencial, o Brasil tinha quebrado. Teríamos um caos no Brasil. O povo com fome iria para as ruas e poderíamos ter problemas seríssimos aqui no Brasil. Nós gastamos, durante 2020, com o auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família, dentro da responsabilidade fiscal. E o dólar não foi lá para cima, a Bolsa não foi lá para baixo. Nós arranjamos recursos para estados e municípios, compramos vacina, 500 milhões de doses, criamos 2 programas para não destruir empregos. Se não fosse o Pronamp e o BEM, 2 programas, teríamos por volta de 11 milhões de carteiras de trabalho rescindidas, né, destruídas no Brasil. Fizemos a nossa parte. O outro lado, imagine se o Haddad fosse presidente da República, como estaria o Brasil? Ele teria fechado o Brasil todo. Inclusive, nós sabemos que a esquerda queria que, por exemplo, o auxílio emergencial fosse para governadores e prefeitos distribuírem para os mais pobres. Nós jogamos dinheiro diretamente na veia de 68 milhões de pessoas. 1/3 do Brasil recebeu o auxílio emergencial. Não afundamos, não quebramos. Isso ajudou na economia dos municípios. Você vê, temos 2 anos que não se tem notícia no Brasil de estados ou municípios atrasarem suas folhas de pagamentos ou parcelarem o 13º. Fizemos a nossa parte com responsabilidade. Demagogia não faz parte da cartilha do Paulo Guedes, nem da minha cartilha. Nós, sim, buscamos multiplicar riquezas e não dividir renda, como sempre a esquerda fez no passado. Ô Bolsonaro, qual foi a maior mentira que, na sua concepção, contaram sobre você e sobre o governo aí? Qual foi a maior mentira, assim? Olha, porque é até difícil para a gente que está, eu vou dizer mais de fora. Nesses últimos... Não, desculpa, pode falar. Nesses últimos dias, o PT intensificou sua campanha na televisão e rádios. Por exemplo, ele vai congelar o salário mínimo, ele vai diminuir o valor das aposentadorias, ele vai privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Tá? Em cima disso o tempo todo. Só mentiras. Ele vai taxar o PIX. Eu tenho o documento do PT aqui dizendo exatamente o contrário. O que eles pretendem fazer é o que estão me acusando agora. Logicamente que hoje, né, com as mídias sociais bastante ativas, a maior parte da população não entra nessa, sabe que é mentira. Mas uma minoria acaba acreditando e pode ser decisiva por ocasião das eleições. Me conte uma obra, uma boa ação do PT no passado. Você não acha nada. É só corrupção. O endividamento da Petrobras, por exemplo, com malfeitos, né, corrupção, interferência no preço de combustíveis, comprando uma refinaria que era uma sucata lá em Pasadena, chegou a 900 bilhões de reais, 170 bilhões de dólares. Praticamente, né,
o dobro, quase o dobro, daquilo que era o valor de venda da própria Petrobras. Fizeram a mesma coisa no BNDES. O BNDES foi obrigado a emprestar dinheiro para ditaduras, como, por exemplo, o aeroporto de Moçambique, que não pôs avião lá. Porto, em Cuba, em vez de investir lá no porto de Cabedelo, na Paraíba, ele construiu um porto lá fora. Eu falo Cabedelo, que é a região mais próxima da Europa, e o porto lá necessita de muitas melhorias. Via BNDES, ele permite que amigos do rei comprassem aviões particulares com a taxa de juros abaixo da Selic. Você não tem nada de bom do PT. Geralmente são mentiras. Acusações que eles fazem contra os outros, que eles fizeram no passado. Aponte uma corrupção no meu governo que foi para frente. Ah, Covaxin. Ninguém gastou $1, R$1 com a vacina Covaxin. Outras acusações, morre na praia, não vai para frente. Não tem sustentação. Nós temos filtros nos ministérios para qualquer contrato, além do próprio ministério, passar por esses filtros também. Então, nós fazemos a coisa certa. O Brasil é a referência para o mundo na questão econômica. Estamos no 3º mês consecutivo com inflação negativa. Eu peço aos meus amigos aí que, quando for ao supermercado, compare o preço dos produtos da cesta básica agora, né, de 40 a 50 dias atrás. Caíram mais de 10%. O Brasil está dando certo. Compare o Brasil com outros países da América do Sul ou com o Reino Unido, como falei agora há pouco. Essa é a grande diferença do nosso governo. Pessoas técnicas, sérias e comprometidas. Ô, Luciano, me esclarece uma coisa também, porque para a gente que está mais de fora, é muito difícil, assim, você tem muita notícia sendo ao mesmo tempo, você pega o que é real, o que não é real, o que é mentira, o que é verdade. Acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu queria ouvir de você um pouco disso, que saiu sobre, poxa, você, sua família, 50 imóveis, com dinheiro vivo e tal. Eu fico imaginando esse negócio, assim. Cara, o que saiu na mídia é real? Ou não tem nada a ver? Assim, o que é a verdade sobre isso? O que o site UOL Folha fez? Pegou, eu tenho mais 5 irmãos, eu tenho 2 ex-cunhados, tá? Pegaram meus 3 filhos, pegaram minha mãe que já faleceu e viram o patrimônio deles desde 1990. Um ex-cunhado meu, que está separado há quase 20 anos da minha irmã, ele é um empresário bem-sucedido na região de São Paulo, conhecido como Vado Ribeira. Ele tem umas 30 lojas de roupas e material de construção. Um outro irmão meu tem umas 10 lojas de coisa parecida. O outro cunhado também. Então, pegaram desde 1990 tudo que foi comprado por mim, minha mãe que já morreu, esses parentes, e falaram, olha, esse dinheiro foi comprado com dinheiro vivo. Até que, se fosse, não tinha nada a ver com isso. Mas o que está na escritura agora é moeda nacional corrente, moeda corrente nacional. Toda escritura diz isso. Até porque no passado, antes de 94, era comum você comprar móvel até em dólar, porque a inflação era altíssima, acima de 40% ao mês aqui no Brasil, e a moeda de referência passou a ser dólar aqui. Então, isso daí é o que eles acusam. Agora, de onde poderia ter vindo esse recurso? Ao longo de 32 anos, eu ser responsabilizado por imóveis comprados por parentes e ex-parentes meus. Não tem cabimento isso. Eu tenho 5 imóveis. A minha vida foi revirada em 2017. O Procurador-Geral da República, à época, Rodrigo Janot, o pessoal foi para cima de 2 imóveis meus na Barra da Tijuca. Ele não pareceu não. E não existia nenhum indício mínimo para investigar a compra de 2 imóveis que estavam no imposto de renda, declarado como moeda, comprado como moeda corrente. Então eles fazem essas mentiras e botam para rodar. E agora, eu não vou querer contra-atacar, mas vai ver a fortuna dos filhos do Lula. Por que não investigam? Por que o UOL Folha não investiga? Porque a grande mídia, o UOL, Folha, o Estadão, o Globo, não me dão paz desde quando, antes de eu assumir a presidência. Eles querem me tirar daqui, fazem parte do sistema.
Sistema esse que integra também ali o nosso Tribunal Superior Eleitoral. E ataca o tempo todo, haja vista o tratamento dispensado a mim e ao Lula. Tudo contra mim pega, me proibiram até de fazer live na minha casa. Tá? Agora, essa questão de dezenas de milhares de inserções, rádio, de ao Lula, está comprovado. O que o TS faz? Não faz nada, ele investiga o partido. Ainda diz que o partido não poderia contratar a auditoria por dinheiro do fundo partidário. E diz ainda que nós estamos querendo tumultuar o Estado Democrático de Direito. É isso que eles fazem o tempo todo. Imóveis, já foi, inclusive um desembargador em Brasília deu um parecer, deu uma sentença, mandando retirar do ar isso, o desembargador, porque a notícia é mentirosa e criminosa. E depois caiu no Supremo Tribunal Federal e o ministro lá foi na mesma linha. Ou seja, não tem que discutir esse assunto, mas existisse. Agora, quero que me digam de onde poderia ter vindo esse dinheiro. De onde geralmente vem dinheiro de corrupção? Então você indica alguém para um cargo público. Nunca indiquei uma pessoa sequer para qualquer cargo público no Brasil. Diretor de banco, de estatal, até porque foi oposição a Fernando Henrique Cardoso, a Lula e Dilma. Ponto final. O governo Lula me ofereceu a superintendência do aeroporto São João em 2003. A matéria enorme publicada no Estado de São Paulo que eu denunciei. Queriam comprar o meu voto de deputado, desde que eu aceitando a superintendência do aeroporto São João no Rio de Janeiro. Denunciei isso numa sessão cheia da Comissão de Constituição e Justiça. Achava que era fácil. O próprio, quando se julgou Mensalão e Petrolão em Brasília, Joaquim Barbosa falou o quê? Que o único deputado daquele partido que não foi pegar dinheiro no PP, na Petrobras, foi Jair Bolsonaro. E também o Alberto Sérgio, um goleiro, também falou que entregava dinheiro para muita gente em Brasília, exceto para 3 deputados da base do governo. Eu e mais 2. Ou seja, eu não devo nada para ninguém. Me acusar de mandar dinheiro para parentes, primeiro estão agredindo meus parentes. A honra deles foi agredida. Eu tenho 5 irmãos, eles cuidam das suas vidas. Os imóveis, pelo que eu sei, está declarado no imposto de renda deles. Me investigaram, o primeiro imóvel meu eu comprei, se não me engano, em 1990. E entrou na minha conta como dinheiro vindo de corrupção em 1990. 32 anos da avaliação patrimonial dos meus parentes, botaram lá. Agora, não botam os imóveis que eles venderam, só os que eles compraram. Bolsonaro, agora eu tenho que fazer uma pergunta sobre o meu segmento, né? Eu falo muito sobre finanças, né? Educação financeira, uma coisa que cresceu muito no Brasil. A gente tinha, eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado, tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. Hoje você tem mais de 5 milhões de pessoas investindo na Bolsa, você tem gente começando a investir, começando a cuidar do seu dinheiro. E falta muita educação financeira no Brasil, né? Eu queria fazer 3 perguntas, né, sobre isso, né? Mas a primeira delas é o seguinte: existe alguma coisa, assim, como você enxerga a educação financeira para os mais jovens, talvez para as escolas, né, talvez para as crianças, assim, porque falta muito. Eu mesmo, assim, a minha família, assim, a gente não teve uma geração de aprendizado em relação à educação financeira. Como você enxerga a educação financeira no Brasil, hein? Existe algum projeto, alguma coisa em mente? Sim, já está em andamento o Ministério da Educação. Já está pronto o esboço aí do currículo. Vai ser implementado ano que vem, se Deus quiser, com a nossa reeleição. Agora, a educação no Brasil é um desastre. E piorou mais ainda por ocasião da pandemia. Por coincidência, está na minha frente aqui, dados da prova do PISA, de 2009 até 2018. Então, entre 78 países, por exemplo, o Brasil passou, de matemática, eu vou dar aqui a classificação, né, de matemática, 2009, 52, 2012, 55, 2015, 67, 2018, 70. Caindo em matemática. Entre 78 países, nós somos o 70º em matemática. Tá? Entre também 78 países, nós somos o 57º em leitura. E a mesma coisa, somos o 76º em ciência. Ou seja, esse é sinal de abandono. E nós estamos atrás aqui de vários países da América do Sul.
Agora, é a educação do PT, do Haddad, que foi ministro da Educação aqui por 8 anos, que se preocupou muito em implementar a ideologia de gênero nas escolas, a aprovação automática, o descaso para com o professor. Nós demos maior reajuste da história para o servidor. 33%, servidor de os professores. Tá? Nós, agora, nós reconhecemos o trabalho presencial dos professores, sim, mas por fora, criamos aqui, via aplicativo, uma forma de colaborar na alfabetização de crianças, algo chamado grafogame. Vocês podem baixar aí, e baixando, não gasta mais crédito no celular. O moleque, ele vai, como dever de casa, e no celular, ele fica ali apertando as letras e obtendo som, ou, né, formando sílabas com o som do lado. E até há poucos anos, se levava 3 anos para se alfabetizar uma criança no Brasil, agora, com professores mais o grafogame, são 6 meses. Sem você alfabetizar a garotada, não tem como você sonhar numa educação financeira, que a matemática vai ser uma coisa forte nessa questão. E a matemática nasce da alfabetização também. Para o moleque poder ler o problema, com números, interpretar e resolver. Passa pela sua alfabetização. Estamos tentando recuperar, estamos recuperando o tempo perdido. 2 anos da molecada fora da sala de aula. Eu fui contra isso. Eu falava lá atrás, hoje a ciência mostra que eu estava errado. Que as crianças, né, elas não são, elas, ao contrário, o vírus, não desenvolviam nada que levasse a óbito, a não ser em casos raros de crianças já com comorbidade. Elas eram assintomáticas. Então a molecada perdeu muito, estamos buscando tempo perdido. Você tem razão, educação financeira, né, vai fazer parte do currículo, se Deus quiser, o ano que vem. Perfeito. Ó, eu vou só fazer mais uma pergunta e depois vou concluir aqui para te liberar, que eu sei que hoje é um dia importante aí. Eu queria só te perguntar o seguinte: a gente fala-se muito sobre taxação de dividendos, né? Sobre mercado de capitais, né? Isso daqui é algo que a gente deve esperar, né? Que vai acontecer ou não vai acontecer? Existe uma lógica para isso, né, nos próximos anos? Não. Existe a possibilidade agora, sim, existe, a taxação de lucros e dividendos para quem ganha acima de 400 mil por mês. Tá? Ou 480 mil por ano. Tá? Tá? 4 milhões e 800 por ano, certo? 4 milhões por ano ou 400 mil por mês. Quem ganha 500 mil por mês vai taxar em cima dos 100 mil, que excedeu os 400 mil. Tá? Isso daí, segundo a equipe lá do Paulo Guedes, é o suficiente para você ter um espaço bastante grande para você, por exemplo, aliviar quem ganha até 5 salários mínimos e pagar imposto de renda. Tá? Entendi. Seria uma troca, tá? E está lá no Congresso. Até o momento não tivemos nenhum sinal vermelho contrário a isso daí. Perfeito. Agora, deixa eu terminar aqui. Nós temos diminuído impostos, como, por exemplo, diminuímos impostos da gasolina, do diesel, do álcool, da energia elétrica, impostos estaduais. E zeramos impostos federais. Os combustíveis foram lá para baixo. E deixo claro, quando nós votamos isso lá no Senado, o PT foi contra isso aí. Nós reduzimos via decreto da economia, né, que eu assinei, 35% do IPI de 4 mil produtos. Nós temos reduzido impostos e aumentado a arrecadação, porque, por tabela, a sonegação diminui. É aquela história da curva de Laffer, né? E quanto mais se cobra, em dado momento, diminui a arrecadação e entra ali a sonegação. Estamos fazendo um caminho exatamente o contrário. Diminuindo, considerando impostos em muitos produtos também, de importação. Estamos no caminho certo. Os números estão aí, você pode ver semana a semana, se projeta aí, ó, a taxa de desemprego cai, o produto interno bruto sobe, o número de desempregados cai também bastante no Brasil. Estamos no caminho certo. Perfeito. Última pergunta, antes de eu fazer minhas considerações aqui. Eu passei por uma situação nas últimas semanas, onde num grupo de família,
né? Pô, minha família começou a discutir sobre política e tal, e eu vejo que as pessoas elas estão todas muito alvoroçadas, digamos assim, né? Então, eu tenho duas perguntas, duas dentro de uma, né? Pô, em você de fato ganhando essas eleições, assim, como que vai ser esse daqui para frente, né? Esse apaziguar, digamos assim, de hormônios, né? Na população para que a gente possa ter uma vida normal, né? E junto disso, putz, realmente, assim, PIB esse ano vai fechar, pô, aparentemente, num patamar interessante, né? Acima de 3%, né? Se pega a inflação, se for olhar de uma forma comparativa com o mundo, mas que a gente tenha tido uma inflação grande, pô, agora no período mais curto a gente está muito bem, a gente tem dados muito interessantes, emprego, etc. O que esperar para o futuro, para os próximos 4 anos, tá? Quando a gente fala de crescimento, de país, né? O que você vai fazer? O que a gente pode esperar como cidadão, como empreendedor, né? Do nosso país para os próximos 4 anos, com tudo isso acontecendo? E junto disso, como manter uma vida normal, mais apaziguada, digamos assim? Nós tornamos o Brasil o 7º país mais digitalizado do mundo. Uhum. Quase todos os serviços do governo agora você faz no seu telefone celular. Você já pode registrar seu filho, por exemplo, de dentro do hospital. E a partir do ano que vem você vai comprar e vender seu imóvel de casa. Os cartórios vão estar todos interligados. Nós apagamos, né, 90% das normas regulamentadoras, que era um terror para o empresariado que não recebia visita de um fiscal. Nós criamos em 2019 a Lei da Liberdade Econômica. Um exemplo simples. Você queria, por exemplo, abrir uma pizzaria, uma senhora queria, por exemplo, abrir um salão de beleza, entrava com o pedido de alvará, em muitas prefeituras, isso levava meses e anos. Hoje, quando a pessoa entra com o pedido de alvará, em 30 dias, se a prefeitura não responder, ele pode começar a trabalhar. Ajudamos muito, então, a questão do empreendedorismo. Dá uma olhada no Google aí, quanto tempo tu levava para abrir uma empresa em 2010, que era o final do governo Lula. Tá? Em torno de quase 4 meses para abrir uma empresa. No nosso governo, é menos de um dia. Em 23 horas, em média, você abre uma empresa no Brasil. Então, criamos mais empresas no meu governo do que em 8 do governo Lula. Por isso, o Brasil suportou o tranco na economia lá na Covid. Essas ações, que inclusive fizemos por iniciativa própria, não foi por projeto do Executivo, de vez em quando chega um bom projeto do Executivo, é por iniciativa nossa. Buscar desregulamentar, desburocratizar, tirar o Estado aí de cima do trabalhador brasileiro, diminuir a carga tributária, um governo que não tem jeitinho, não tem corrupção, ninguém cria dificuldade aqui para vender facilidade lá na frente, um governo sério. Veja os meus ministros, saíram do governo agora para se candidatar, se elegeram deputados federais, vários senadores, e temos chance de termos 2 governadores de estado, como o Onix, no Rio Grande do Sul, e também o Tarcísio de São Paulo. Os ministros Lula saíram para irem diretamente para a cadeia. Há uma diferença enorme entre o nosso governo e o deles. Tem gente que critica. Muitos ficam muito preocupados com o que eu falo e não com o que eu faço. Não sou uma pessoa tão polida assim como alguns acham que eu devia ser. Desculpa. Falo palavrão de vez em quando, não é mais. A ânsia de resolver os problemas. Eu fico indignado quando algo demora para ser resolvido. A gente solta um palavrão, me desculpa, mas não sou ladrão. Fazemos o melhor com vocês. Quando se fala em vacina, compramos mais de 500 milhões de doses de vacina. Quem quis tomar vacina, tomou no Brasil. Então, logo a Anvisa autorizou, nós compramos. Fizemos a nossa parte. Ou seja, temos hoje 2 opções pela frente. E as 2 são conhecidas. Eu, ao longo desses 3 anos, 10 meses, e o outro ao longo de 8 anos dele, e mais 6 de Dilma, que ele mandava lá. Veja o que acontecia no passado. Era toda semana um duco aqui, né, um cano enorme, jorrando dinheiro. Pessoas sendo presas. Esse era o nosso Brasil do passado. Sem esperança, com a educação afundando. Pode ter certeza, tá? Que não há comparação entre eu
e o governo Lula que disputa aqui uma eleição junto comigo. Muito bom. Jair, saiu uma pesquisa agora há pouco, né, ali de intenção de voto ali do Modal do Futuro. Não sei se você viu, né? Saiu com uma vantagem aí para você, né? E, enfim, queria primeiro agradecer o nosso papo, tá? E queria dar algumas impressões, não necessariamente para você, apenas, mas acho que para a galera que está aqui, tá? Eu sou um cara que eu acho que muito do que você falou, não só hoje, mas muito de alguns posicionamentos, são posicionamentos que me parecem inteligentes, né? São posicionamentos lógicos, né? Então, quando a gente fala sobre desburocratização, né? Quando a gente fala de um pouco menos de intervenção do Estado, mas não deixar os pobres de lado, né? Os mais pobres de lado, né? A gente não falou sobre isso hoje, infelizmente, pelo tempo, né? Mas eu sou uma pessoa que me converti recentemente, né? Sou uma pessoa que passei a ler muito a Bíblia, e gosto muito, né, que você tenha, né, esses princípios enraizados em você. Então, assim, me parecem princípios que também fazem sentido para mim, tá? Então, muito do que você falou hoje são caminhos lógicos e inteligentes na minha concepção, tá? Que me parece fazer sentido, de fato. E esse final de semana é um final de semana importante, tá? Então, pô, queria deixar claro aqui para a turma, quer dizer que é um final de semana importante, que muitos desses caminhos são caminhos inteligentes, tá? E que se provaram, né, ao longo do tempo. De fato, tem muitos conteúdos que a gente não abordou aqui, como, por exemplo, a pauta de família. Eu sou um cara que quero construir, né, uma família sólida, uma família bacana. Gosto também, quando você fala sobre esse tema, é um ponto importante, né, quando você fala de futuro, e é importante para mim também. E queria dizer também o seguinte, né, em você ganhando, tá, além de eu acreditar muito no Paulo Guedes, né, por mais que tenha tido alguns altos e baixos, né, nesses últimos anos, né, eu acho que é um cara que tem um pensamento que eu concordo bastante, tá, economicamente falando. Então, acredito que também parece uma opção lógica, tá? E em vocês ganhando, Jair, eu torço muito para que o Brasil decole mais ainda, que o Brasil cresça, tá? E as pessoas saiam cada vez mais da pobreza, que os empreendedores cresçam, né? Que a gente diminua a carga tributária, desburocratize tudo, tá? E saiba que você ganhando, a gente vai estar torcendo, né, para tudo dar certo, mas a gente também vai cobrar, né? A gente vai estar todos cobrando aqui. E muito obrigado, tá, de fato, por você ter compartilhado, né? Enfim, aberto um pouco do seu tempo hoje, num dia tão especial. E muito sucesso, muita sabedoria, muito discernimento no debate hoje. Estaremos todos assistindo juntos aqui. Tá bom, Jair? O pessoal já conhece minha posição sobre isso: defender a família, a liberdade, contra as drogas, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, favorável à propriedade privada. O pessoal sabe a nossa posição aqui e sabe que, do outro lado, não só pensa, como faz exatamente o contrário. Muito obrigado por esse momento. Valeu, Jair. Obrigado, turma. Um abração.